Então, o Mastermind de hoje vai ser sobre oratória. Não sei se vocês sabem, mas recentemente eu fiz um curso de oratória. Um curso muito bacana, com um professor daqui de Belo Horizonte, e de fato mostrou que oratória é prática. Não existe essa questão de nascer falando bem. Você precisa ter a compreensão de algumas coisas para poder falar melhor. Então, vamos começar. Vocês acham que um professor, por exemplo, Mauro, Cássio, brasileiro, precisam de oratória? Quero que vocês participem. Só tem 3 pessoas. Quero que vocês participem. Vamos embora. Se eles precisam de oratória? Eles precisam de oratória, essas pessoas, professor claro. O Mauro, o Cássio, brasileiro, a Mônica. Quem mais tem de professor aí da UFMG? Mas com certeza precisa. Precisa? E um presidente. Oi, Felipe. Eu ia fazer um contraponto que, assim, se eles quiserem ser bons professores, sim. Caso contrário, se eles quiserem só cuspir as informações que eles já têm adquirido com o tempo, eles podem também, eles podem não desenvolver uma boa oratória. É verdade. Concordo. Um bom orador, ele abre portas. É importante. Um político, por exemplo, o Temer, que ele é um exemplo de oratória, recomendo que vocês assistam o Temer falar. Para você entender o que é um bom orador, vocês precisam ver o Temer falar. Vocês acham que um político, por exemplo, o Temer, o Sarney, o Renan, o Omar Aziz, eles precisam de oratória? Não, precisa muito mais do que um professor de faculdade. Não pode. Uma reunião de negócios, vamos supor, você está num projeto com DC. Vamos fechar uma parceria para poder, por exemplo, a gente reviver aquela ideia do TEDx UFMG, que eu tinha lançado no ano passado. Vocês acham que numa reunião de negócios, vocês precisam de oratória? Pô, demais. Demais. E por último, vocês acham que um apresentador, um Thiago Leifert, um Silvio Santos, um Raul Gil, ou até mesmo... Quem mais tem de apresentador massa por aí? O Luciano Huck. Precisam de oratória? Precisa demais. Então, quem precisa de oratória? Todo mundo que se relaciona com o público de forma a contar alguma coisa, né? Apresentar alguma coisa. É um bom ponto. Felipe, você queria falar? Não, eu ia falar que todo mundo que se relaciona com pessoas que, no fim das contas, é todo mundo, né? Exatamente. E eu vou deixar um questionamento. Vocês acham que vocês, atendendo no Bias Fortes, no Geni Faria, nos centros de saúde, que são os campos de prática, no HC, no Hospital da Polícia Militar, no Risoleta, vocês precisam de oratória? Muita. Precisa. Então, você firma a oratória com, no mínimo, uma pessoa. Se você estiver falando para outra pessoa, você precisa de oratória. Para entender o que é oratória, a gente precisa entender o que é comunicação. Comunicação significa literalmente a ação de participar. Ele vem do grego e provavelmente está relacionado com a origem das democracias. Possui um componente não verbal. O que é esse componente não verbal? É a linguagem corporal. Então aqui tem uma sequência, né? A mesma mulher em 4 poses diferentes, e eu quero que vocês me falem o seguinte. O que cada uma delas significa? O que essa pose mostra pra gente? Por exemplo, vamos começar dessa da esquerda. Mais à esquerda. Com ela numa pose assim. O que isso significa? Parece que ela tá um pouco interessada ou cansada, né? Desinteressada também, né? Sim. Então vamos passar agora para uma da direita. Nessa uma da direita, será que tem tanta diferença assim? Ainda não muita, né? Mas parece que ela tá pelo menos um pouco mais presente, sei lá. Isso, tá um pouco mais. A próxima. Talvez ela tá mais pensativa do que presente, mas pode estar refletindo. E aí você tem mais uma da direita. O que isso mostra?
Ela tá com a linguagem corporal de estar realmente ativa na conversa, né? Tipo, Se você quiser estudar a linguagem corporal a fundo, tem esse livro aqui, chama O Corpo Fala, do Pierre Will e do Roland Tompakov, que ele é um livro muito bom. Existem algumas coisas que são questionáveis nele, algumas relacionadas, por exemplo, à pose, mas enfim. Mas, de um modo geral, ele é um dos livros de linguagem corporal mais bem avaliados no mundo. O Vitor Santos recomenda ele, inclusive, no curso. E nós temos também um componente verbal. E para poder falar do componente verbal, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá no ensino fundamental, no ensino médio, não sei onde é que vocês viram isso. O que é isso aqui que vocês entendem? Já viram esse quadradinho? Infelizmente. Exatamente, mas o que é esse quadrado? Retângulo. Relação de comunicação. Isso, essa é a teoria geral da comunicação. Que ela explica, por exemplo, que eu sou um emissor, eu estou falando para vocês que são receptores, minha mensagem ela acontece através de um canal, que no caso é o ar, é o meio físico por onde a mensagem passa. Se eu estivesse escrevendo um e-mail, seria a tela do computador. Se eu estivesse escrevendo uma carta, seria o papel, e assim por diante. A mensagem ela possui um referente, que significa o conteúdo da mensagem. E, por fim, eu tenho o código, que é a língua portuguesa. Existe mais uma estrutura que a gente pode adicionar aqui, mais um elemento, que ele seria o contexto. Porque a mensagem ela tem que ser adaptável ao contexto. Então, por exemplo, se eu estiver no bar com os amigos, se eu estiver no Outback com os meus companheiros do DC, ou estiver falando com o paciente, eu posso falar da mesma forma? A mensagem ela pode ser idêntica? Não. Provavelmente com vocês eu falaria, mano, pô, muito doido. Isso aí, velho. Com o paciente eu falaria, entendo o que o senhor diz. E consigo entender. Não, ficou horrível, ficou horrível. Mas entendo o que o senhor diz. E acredito que o seu sentimento tem muita validade. Acho que ficou assim, foi até melhor, né? Com certeza. Agora nós vamos falar do triângulo da comunicação. Do que a comunicação é feita, para quem ela é feita. Primeiro você tem que considerar o público. Se eu estiver num congresso médico falando para muitos médicos, eu vou falar de um jeito. Se eu estiver explicando o mesmo conteúdo com um paciente, você acha que eu vou poder falar, não, mas porque tem a via D2, que ativa, escorre pela via mesocortical, que chega no córtex pré-frontal e acaba produzindo sintomas negativos da esquizofrenia. Será que eu vou falar dessa forma para o paciente? Ou será que eu vou falar, o senhor tem um problema com uma substância no cérebro e por isso nós vamos dar um remédio, mas não necessariamente todos os sintomas são resolvidos com esse remédio. O que fica mais interessante para o paciente? A segunda opção, com certeza. E essa mensagem ainda tem um erro, que é muito importante. Quando você está falando para um público, você tem que considerar dois elementos. O primeiro são os fatores psicoemocionais, ou seja, como que o seu público está se comportando, como ele está naquele momento emocionalmente. Se eu tiver num paciente, por exemplo, dando um diagnóstico crítico, né, um prognóstico reservado, será que seria interessante eu ser tão incisivo? Não sei. Existe uma técnica aí, chamada protocolo Spikes, que você comunica más notícias. E existem os fatores socioculturais, que justamente, estou falando para um médico que é recém-formado, estou falando para um médico que tem uma residência, estou falando para um médico que tem 2 residências, estou falando para um médico que tem 20, 30 anos de carreira. Fatores socioculturais diferentes. Nós temos o conteúdo, porque de nada adianta você falar muito bonitamente, muito belamente, se você não domina o seu conteúdo. Nada adianta você falar coisa com coisa, porém de uma forma rebuscada. E isso é possível. Enem, por exemplo, prova que a gente é capaz disso, né? Nem sempre a gente domina o conteúdo, mas a forma está sempre em dia.
Por fim, nós temos a forma, que é justamente o foco dessa apresentação. Se, por exemplo, eu tenho um conteúdo, meu conteúdo vai variar de apresentação para apresentação e eu tenho que estudar para poder fazer alguma coisa concisa. Mas a forma, ela muda muito pouco entre as apresentações. Então, nós temos que ter cuidado com os vícios de linguagem. Então, por exemplo, tem vícios no início das frases. Geralmente são os tics, né? Por exemplo, falou aqui. Bom. Bem. Bem. Veja bem. Veja bem, acho que é muito comum, né? Existem os vícios no final das frases, que eu acabei de exemplificar. O né. O né. Entendeu? Ok? Tudo bem? Esse tipo de coisa são vícios finais das linguagens. Se você estiver falando uma informação para uma pessoa e num contexto específico, por exemplo, sou um monitor de anatomia, expliquei um negócio dificílimo, expliquei o que passa em todos os forames do crânio, e eu terminar minha apresentação e falo, entendeu? É uma coisa. Agora, se eu falo assim, mas veja bem, isso, entendeu? Mas isso, entendeu? Mas isso, entendeu? O que é o vício de linguagem? É o primeiro caso ou é o segundo caso? Segundo. Nós temos também os vícios de expressões, que quando a gente usa expressões muito comuns. E provavelmente a mais comum é o penso que e o acho que. Essas são as duas principais. E elas são um erro duplo em termos de comunicação. O penso que e o acho que, eles denotam incerteza. Então, a menos que você esteja elaborando uma teoria para algo que não exista, o ideal é vocês cortarem isso da vida de vocês. Cortem a dúvida. Nós temos também o preenchimento de pausas, e esse é muito comum. Vocês querem ver como é muito comum? Vou usar agora. Alguém fala alguma coisa comigo aí? Oi, Como é rapaz. que tá lá o médio curso? Perdão? Como que tá lá o médio curso? Pô, cara. Erro número 1. Então, o médio curso, ele é muito legal. Sabe como é? Muito conteúdo, né? 3 erros numa mesma frase. Então, cara, que seria um vício de expressão, as pausas, o preenchimento de pausas, que foi e os vícios no final de uma frase. Entenderam? Entendi. Infelizmente, oratória é prática, gente. E gírias ou modismos. Modismo é um sinônimo de gíria. Um bonito para gíria. E o que é uma gíria? Véi, cara, mano, truta. Pelo amor de Deus, não façam que nem eu. Fui atender um paciente jovem na enfermaria do HC e chamou de mano. Nossa, que horror. Jesus. Enfim, se vocês olharem no grupo da turma de vocês e lerem todas as mensagens, eu garanto, de cada 10 mensagens, pelo menos 7 tem uma gíria. E provavelmente é um meme. Se não for uma figurinha. Nós temos agora um exercício de programação neurolinguística. Eu quero que vocês falem para mim. Infelizmente o quê? O tipo assim é um outro exemplo. Esse seria de expressão. A programação neurolinguística, nós vamos fazer um exercício agora, mais um. Que é o seguinte, eu vou falar uma dupla de palavras, vocês vão falar para mim o que é mais impactante numa mensagem. Inconscientemente vocês sabem o que é. Quer ver? Básico contra essencial. É essencial. Embora as duas sejam sinônimos, né? Uhum. Mas essencial é um negócio muito mais forte, muito mais impactante. Então, se eu viro, por exemplo, e falo: mas, senhor ministro, as atividades desempenhadas pelos profissionais de saúde são básicas para a população brasileira. Eu estou, na verdade, diminuindo o nível. Porque se é básico, é o mínimo. Mas se eu falar
é a seguinte: senhor ministro, as atividades empenhadas pelos profissionais de saúde durante a pandemia do Covid-19 foram essenciais para o bem-estar da população. Isso significa que, se não fosse pela atuação dos médicos, a população não teria sobrevivido, porque é essencial. E o que é essencial você necessita. As duas coisas, elas são derivadas de uma outra palavra, que é o necessário. O que é o necessário? O necessário ele pode ser o básico ou pode ser o essencial. Vocês vão decidir o que é mais forte, o que se adequa mais ao contexto. Então, nós temos o difícil, né, o problema, e o desafiador, o desafio. O que é mais forte? Desafiador. Então, se eu viro, por exemplo, para vocês e falo, mano, prova ontem estava muito difícil, né? Ou então eu viro e falo, achei a prova ontem desafiadora. O segundo ficou até assustado. Quando você vira e fala, foi desafiador, e aí você vem nesse contexto com uma nota alta, o que você acha que dá mais prazer? O que foi difícil ou o que foi desafiador? Que foi desafiador. Desafio é algo que é para poder te motivar, para te levar para frente. Tanto é que o pessoal faz desafio 90 dias de alguma coisa. Desafio 30 dias. Eles não fazem problema 30 dias, problema 90 dias. Decisão, responsabilidade, justa e justiça. Esse aqui não é comparação. Eu quero que vocês me falem o seguinte: se eu virar uma frase e colocar 3 desses elementos, vocês acham que a frase vai ficar bonita? 90% das vezes. Fica mesmo. Eu vou falar para vocês o seguinte: se você juntar escolha, decisão, responsabilidade e justa e justiça numa mesma frase, vocês geraram provavelmente alguma frase de algum livro do Sartre. Não tô de brincadeira, tô falando sério. Filósofo adora esse tipo de coisa. Diminutivo, gerundismo. Vocês acham que fica bonito vocês ligarem para o telemarketing, a moça falar, senhor, vou estar olhando? Essa é a coisa que mais me irrita do mundo. Não é? Aí, ó, mais um erro, não é? Irrita demais. E o diminutivo também irrita demais. Porque o diminutivo, ele possui múltiplas funções desde o contexto de linguagem. Que são as seguintes. Você pode usar o diminutivo para poder indicar o seu carinho por uma pessoa. Então, se eu viro e falo, por exemplo, assim, chamava meu irmão, tem um irmão, vou contar essa história para vocês. Eu tenho um irmão que ele chama Pedro. Pedro, hoje em dia, tem 15 anos. Mas quando o Pedro tinha 3 anos de idade, eu chamava ele de baixinho. Porque ele era baixo e ele era pequenininho. Então, eu chamava ele de baixinho. E esse era o meu apelido carinhoso para ele. Quando ele cresceu um pouco, eu passei a chamar ele de Pedrinho. E hoje em dia ele não é mais o Pedrinho, ele é o Pedrão. Vocês acham que eu chamava baixinho o Pedrinho como uma forma sarcástica, irônica? Não, acho que era mais de amizade mesmo. É um carinhoso. Agora, se eu vir e falo o seguinte, esse livro aqui é um livreco. É carinhoso ou é um desprezo? Pejorativo. É bem pejorativo, né? Verbos que expressem dúvida. Acho que, poderia, faria. Não, gente. Isso aí é um conselho para a vida. Se você falar faria, gostaria, poderia, vocês simplesmente vão lá e façam. Garanto para vocês. Vão lá e façam. Se você você fala faria, gostaria, você provavelmente não vai fazer. Garanto. Você não vai fazer. Ah, vou fazer isso no futuro. Não, só chega e faz. Amanhã vai estar pronto. Tira a dúvida da vida de vocês. Que é o futuro do pretérito contra o presente do indicativo. Se você vai falar uma frase, você chega falando o presente do indicativo. Isso estará pronto. Não, mas aí seria futuro do presente. Presente indicativo. Estará. Não estará pronto, não. Futuro do pretérito. Se você chegar no futuro do pretérito, seria o gostaria.
Se você usa o futuro do presente, é, por exemplo, está. Quero. Ah, gostaria. Não, quero. Quero isso. Pode parecer mais seco, mas vai passar uma impressão de que você tem mais força. Aí são técnicas agora para melhorar a apresentação. E eu apresento a vocês a regra dos quadrados, ou retângulos. Que é o seguinte. Vocês estão vendo cada um desses retângulos? Vocês vão imaginar que esses retângulos, eles são parte de um palco. Então, o palco seria você olhando para frente e você vai olhar em direção a esse retângulo, sendo que está mais embaixo é mais perto de você, e o que está mais em cima mais longe. Uma boa apresentação para que todo mundo se sinta olhado, considera-se, uma boa apresentação nesse sentido, que você mantenha 2 a 3 segundos de olhar em cada um desses quadrantes. E você não pode parar. Então você vai olhando. 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2. Mantenha o olhar. E se você quiser que... Agora vamos supor que você quer diferente. Você quer fazer com que todo mundo se sinta olhado. O que você faz? Eu não sei. Chega numa das quinas desse quadradão e você olha para o lado oposto. Então, se, por exemplo, eu estou no ponto inferior esquerdo, é só olhar para o superior direito que eu vou fazer com que todo mundo se sinta olhado. Qual o problema disso? Você só pode ficar nessa posição por pouco tempo, porque sustentar o olhar por muito tempo pode passar a sensação que você está encarando. E as pessoas geralmente não gostam de ser encaradas. É importante você ter uma boa variação de voz e fala. Então, por exemplo, vamos pegar uma apresentação do Mauro, que eu acho que é o caso mais emblemático. Vocês acham divertido ir para a aula de anatomia A, escutar uma pessoa falando assim, artéria femoral, passa. Vou dizer que eu não era o maior fã, não. Hã? Vou te dizer que eu não era o maior fã. Exatamente. Por quê? O nosso cérebro, ele tem um sistema para poder guiar a nossa atenção. Então, se eu vario a voz e a fala, eu crio uma novidade para o meu cérebro. E isso faz com que, renovando essa novidade incessantemente, eu consiga manter interesse na minha apresentação. E o contato visual, que eu já falei pela regra dos quadrados. É importante sempre gesticular, mas gesticular é aquela coisa que pode fazer ou pode destruir sua apresentação. Fica difícil observar o gesticulando, mas eu estou gesticulando bastante aqui em casa. É porque assim, a câmera está aqui embaixo, mas, por exemplo, fui falar e eu levantei o dedo. Enfim. Por quê? Isso aqui é uma boa postura de gesticulação. Isso aqui faz sua apresentação. Então, é uma postura ereta, em 90 graus, com o fone numa mão e o pointer na outra. Você não vai virar para poder mostrar. Você vai passar o slide e você tem que, preferencialmente, estar com tudo decorado. Porém, como eu disse, isso pode destruir uma apresentação. Quer ver? O que é isso aqui? Vocês entendem o que está acontecendo aqui? Tá coçando o nariz. Tá mexendo o nariz. Né? Ou fazendo dedinho com alguém. Exatamente. Esse negócio aqui, tudo bem que o Putin, ele é um cara muito imponente no mundo e eu não criticaria ele, porque assim, pode cair uma bomba na minha casa e eu não quero isso. Mas se eu viro durante uma apresentação e começo a fazer isso aqui, pode ser que eu esteja incomodado, porque isso aqui é um gesto emblemático. Existem outras formas de gesto emblemático. E um deles, muito comum, é esse aqui. Eu vou mostrar agora. Esse aqui. Se você tentar ficar fazendo isso aqui também, é um gesto emblemático. Não pega bem, principalmente quando você está falando com mulher. É sério. Não façam isso aqui. E esse aqui eu não preciso nem falar, né? É igual a esse aqui. Então você vai apresentar, você não faz isso aqui. Vou apresentar. Vou falar sério. Estou fazendo esse gesto. O que parece que eu estou fazendo assim?
É um gesto bem feio, né? Exatamente. É um gesto emblemático. Não pode. Você também, idealmente, e aí eu vou voltar nessa posição aqui. É óbvio que com esse cara, ele tá com o fone numa mão e tá com o pointer na outra. Então ele tem que segurar as coisas. Mas se você não tiver pointer, o ideal é que você permaneça sempre com a mão aberta. E que você faça gestos que correspondam ao que você está falando. Então, por exemplo, nós estamos aqui hoje reunidos para poder aprender a falar melhor. E por fim, gente, eu vou recomendar o professor Rodrigo, que foi ele que me ensinou essas técnicas que eu estou passando para vocês. O curso ele foi de muitas horas, se não me engano foram 20 horas de prática. E ainda assim, é só uma fração do que eu passei aqui nessa apresentação. Se vocês quiserem ver o Instagram do professor Rodrigo, eu coloquei esse grande QR Code aqui, que vai redirecionar vocês direto para o Instagram dele. E aí, gostaria de relembrar essa imagem e lembrar que sempre quando a gente tem uma apresentação, ou sempre que a gente vai se comunicar, a gente sempre pede o feedback. Por isso, eu pergunto para vocês, tem dúvidas, tem sugestões? A Milena vai me mandar sugestão, né? Já. Depois eu vou subir o vídeo no YouTube e ela assiste lá. Ah, com certeza, por favor. Feedback dela pro slide, ela vai descer a lenha no meu slide. Nossa, essa apresentação foi horrorosa. Enfim, vocês querem perguntar alguma coisa? Querem comentar alguma coisa? Acho que de dúvidas não tenho, não. Só fazer o comentário depois aqui. É, eu também não. Então, nós encerramos a nossa apresentação.